Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário nessa série diária de vídeos durante um ano. Hoje eu quero falar a respeito da lista dos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal do Brasil. Olha, quem lida com a retenção do INSS na seção de mão de obra ou empreitada necessariamente tem que entender a estrutura dessa lista de serviços sujeitos à retenção. Isso porque os serviços que estão no artigo 117 da IN 971, eles estão sujeitos à retenção independentemente de serem prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Já os serviços que estão sujeitos ou listados no artigo 118 da mesma instrução normativa só estão sujeitos à retenção se forem prestados mediante cessão de mão de obra. Se forem contratados mediante empreitada, não há que se falar em retenção previdenciária. Por essa razão, é fundamental não só analisar a lista de serviços, mas confrontar a lista de serviços com os conceitos que constam, coincidentemente, dos dois artigos anteriores, do 115 e do 116. Caso você ainda não tenha visto nenhum de nossos conteúdos tratando desses conceitos, de cessão de mão de obra ou de empreitada, e você não tenha conhecimento a respeito deles, é fundamental que você faça uma análise confrontando os dois requisitos: o enquadramento do contrato nos conceitos de cessão de mão de obra ou empreitada e a análise da lista de serviços dispostas nesses dois artigos. Olha um exemplo muito prático de como às vezes a confusão leva o tomador de serviços a uma conclusão equivocada. Há alguns anos atrás, ministrando curso para uma empresa parceira que contratou os meus serviços lá como professor, como instrutor, eu ministrei o curso e alguns dias depois essa empresa solicitou um esclarecimento. Um cliente dela queria fazer a retenção do INSS sobre a nota fiscal do serviço de treinamento, alegando que o serviço de treinamento e ensino constava lá da lista de serviços sujeitos à retenção de INSS. Quando a gente vai lá no artigo 118, inciso 10, a gente verifica que treinamento e ensino é de fato um serviço sujeito à retenção. Só que olha o detalhe, o caput do artigo 118 fala que essa retenção só é devida se o serviço for prestado mediante cessão de mão de obra. Mas quando se trata de um curso aberto, organizado pela empresa promotora do evento, não há a característica ou não há as características da cessão de mão de obra no caso. Por conclusão, não se pode cogitar de retenção de INSS se o serviço de treinamento não foi executado mediante cessão de mão de obra. Por isso, a análise precipitada apenas daqueles serviços que estão listados nesses dois artigos pode levar o tomador a uma conclusão equivocada. Já quando eu estou falando de serviços que constam lá do artigo 117, essa análise se torna menos relevante. Vamos pegar o exemplo do serviço de detetização. Ele se enquadra lá no inciso 1º do artigo 117, está sujeito à retenção previdenciária e, de acordo com a legislação, tanto faz ele ser executado mediante cessão de mão de obra ou mediante empreitada. Para aqueles que já conhecem o conceito de cessão de mão de obra e estão familiarizados com ele, basta a gente se apegar aqui a um aspecto. Na cessão de mão de obra, a empresa contratada coloca trabalhadores à disposição do tomador, nas dependências do tomador ou indicadas por ele, para realizar o serviço em caráter contínuo. Em se tratando de uma detetização, isso normalmente não acontece, mas nem por isso a retenção deixa de incidir, porque no conceito de empreitada, a gente pode enquadrar essas operações com muita facilidade, já que o artigo 116, resumidamente, qualifica como empreitada a execução de um serviço tendo um resultado pretendido. Aqui fica então um pouco mais de conhecimento para você que lida com essa matéria. Espero que você continue acompanhando os nossos vídeos. Te vejo amanhã aqui com mais conteúdo. Um abraço e até lá.